Que alegria ter você aqui em mais um programa Luz para os Meus Passos. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pela TV Canção Nova, você que nos acompanha pelo canal do YouTube, Frei Gilson Barra Som do Monte, Dom José Francisco Falcão. É uma alegria imensa estar aqui com você. Estamos estudando o Antigo Testamento e o nosso tema agora é as prefigurações de Cristo no Antigo Testamento. E fomos na primeira figura do Antigo Testamento, que é Adão. Adão prefigura Cristo. É isso que nós estamos estudando, é isso que nós estamos vendo. Antes de tudo, quero acolher Dom José Falcão, que já está no meio de nós, sua bênção. Que bom ter o senhor aqui conosco. Deus abençoe sua vida, Frei Gilson. É bom estar aqui. Dom José, nós terminamos o programa passado falando de algo muito interessante. Na Sagrada Escritura, Deus entra... Jesus, o Verbo encarnado, entra na vida de um povo, entra numa cultura. E de forma muito especial, Jesus foi judeu. Foi tão interessante o senhor falando no programa passado, às vezes a gente esquece. Jesus foi judeu, Nossa Senhora foi judia, José foi judeu. E Jesus entra nessa cultura, nesse povo. Inclusive, quando o senhor falava no programa passado, eu até me recordei de que não vemos reclamações dos judeus a respeito da vida judaica de Cristo. Parece que ele obedecia todos os costumes, né? Ou seja, de fato judeu. Mas o senhor chegou a dizer que, por serem judeus, têm os costumes deles. E esses costumes não devem ser colocados para todas as nações como se fossem palavra de Deus, né? E a gente até conversava sobre, a gente então tem que saber ler a Bíblia para entender o que é costume, o que não é costume, para entender o que é palavra de Deus e o que não é. E ficou de o senhor disse que ia citar um texto da Sagrada Escritura que falava das mulheres com véu na sinagoga. Então paramos aqui, queríamos continuar aqui. É verdade. Vossa Reverendíssima abordou um tema da mais absoluta importância. É preciso distinguir na palavra de Deus aquilo que foi fruto de um contexto cultural, daquilo que haveria de perdurar, daquilo que não muda. E, portanto, a palavra de Deus, e me parece que foi a citação do Papa Bento XVI, Sim. Evoco de novo, aí está, as primeiras comunidades cristãs sentiram que a sua fé não pertencia a um costume cultural particular, que diverge de povo para povo, mas ao âmbito da verdade que diz respeito igualmente a todos os homens. Os cristãos da primeira hora foram cristãos, os apóstolos, os discípulos, etc., que viveram num contexto cultural, com hábitos, com costumes, com concepções de vida, com práticas também cultuais próprias da mentalidade daquele tempo. Dentre elas, mulher tem que usar o véu. Segunda, na Assembleia, mulher não fala. Mulher não abre a boca. Nessa concepção, no sentido literal, a mulher é submissa ao marido. É impossível você negar isso lendo textos do Novo Testamento, particularmente da carta do apóstolo Paulo. Mas, por uma questão de honestidade, é preciso primeiro ler o texto direito para perceber. Uma coisa é a constatação dos costumes de agora. São Paulo relata o costume, respeitando o costume, mas apresentando a novidade, que é o avanço, vamos chamar isso de descontinuidade na continuidade. A continuidade da fé judaica, a fé em Abraão, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e a fé em Jesus Cristo. Aí, os costumes de lavar as mãos, de observância de determinados ritos no templo, de determinadas proibições, de determinadas prescrições, eles vão sendo respeitados pela igreja e, com o passar do tempo, uma outra mentalidade se impõe, uma nova concepção se impõe a respeito desses costumes. Esses perderam a sua razão de ser.
Eu acho que foi aqui Exato. que nós falamos de quê? De carnes sacrificadas aos ídolos, já falamos aqui. Já falamos aqui também de não comer sangue, aquelas prescrições que estão no capítulo 15 do livro dos Atos dos Apóstolos. A igreja daquele tempo era constituída basicamente de cristãos oriundos do judaísmo e cristãos oriundos do paganismo. Portanto, os cristãos oriundos do judaísmo se converteram à fé cristã, mas não deixaram os seus costumes, os seus hábitos, a sua cultura. E dentre os costumes, os hábitos, etc., as prescrições da prática mosaica, como eram interpretados pelos escribas, fariseus e doutores da lei, proibia-se de comer carne sacrificada aos ídolos, de comer sangue, de abster-se dessas coisas. O que é que então aqui a igreja faz? No primeiro momento, ela pede a todos, é a carta que é redigida no final do capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos, que os cristãos se abstenham disso. Isso naquelas comunidades onde a grande maioria de membros era oriunda do judaísmo. Então, a igreja, prudencialmente, porém, pede que os cristãos se abstenham disso. Com o passar do tempo, a igreja vai se expandindo. E em muitas comunidades do mundo antigo, do Império Romano, aquelas comunidades têm em sua grande maioria pagãos, cristãos oriundos do paganismo, perdão, e poucos judeus. Outras comunidades praticamente não têm judeus, mas a grande maioria é oriunda do paganismo. Ali, essas prescrições de não comer carne, disso, daquilo, outro, não significavam nada. Aí vimos aqui, em vários programas, São Paulo dizendo que o alimento, comendo, você não... comer nada vale, não comer nada vale, mas o que vale é a fé em Jesus Cristo. Pede também que as pessoas, diante de alguém que tem uma consciência fraca, que você se abstenha, não porque o alimento seja mau em si, mas para não chocar o coração da pessoa. O próprio Jesus diz, exato, o próprio Jesus diz que todos os alimentos são puros, Marcos capítulo 7. Então, nessa transição, nessa mudança da configuração da igreja quanto aos membros que são oriundos de determinados lugares, oriundos do judaísmo, vem com essa mentalidade. Vamos então respeitar, mas não que comer valha alguma coisa e não comer valha alguma coisa. Foram normas prudenciais para aquele momento. E já vimos vários textos aqui, não é o momento de a gente repetir, assistam aos vídeos anteriores. A igreja, com o passar do tempo, vai se não mais considerando necessário você observar determinadas proibições, determinadas prescrições que valeram cultural, contingencialmente, para os cristãos da primeira hora durante um certo tempo. Isso vai também ter repercussão em certas mentalidades quanto à mulher. São Paulo, no texto que eu escolhi aqui, 1 Coríntios capítulo 11, versículos de 5 a 12, São Paulo vai respeitar uma mentalidade cultural do seu tempo, mas vai trazer uma novidade, o entretanto. Ou seja, essa é a mentalidade agora. Entretanto, ou seja, todavia, o versículo 12 vai ser a chave da leitura. Vamos ler esse texto para a gente compreender que, quando São Paulo atesta um determinado hábito cultural, uma determinada mentalidade da cultura e também da prática religiosa dos judeus do seu tempo, considerando que os judeus convertidos ao cristianismo, ou seja, os cristãos oriundos do judaísmo, ainda tinham essas práticas muito impregnadas, muito vivas na sua memória, ele relata, respeita, mas apresenta a visão cristã que é diferente daquela, a visão da igualdade. Não digo igualdade genética, igualdade de sexo, ou seja, como se
tudo que o homem faz, a mulher tem que fazer, e tudo que a mulher faz, o homem tem que fazer. Não, é igualdade num outro sentido, da dignidade de criatura de Deus, imagem e semelhança de Deus, e igualdade essencial, a mesma dignidade de filhos de Deus, apesar da diversidade dos dons e dos carismas, coisas que a gente vai ver mais para frente. Vamos ao texto, porque esse texto é clássico. Aqui eu pediria a vocês o seguinte: não leiam um versículo sem o anterior e sem o posterior. Não leiam um raciocínio sem que ele chegue à conclusão. Porque a resposta a interrogações que muitas pessoas fazem e a exclamações que muitas pessoas fazem, às vezes denotam uma injustiça com o próprio texto. Aqui nós temos cultura, mentalidade pontual de um povo que, durante séculos, impregnou essa concepção. Mas os cristãos têm uma outra concepção. Vamos ao texto. 1 Coríntios 11, de 5 a 12. E toda mulher que ora ou profetiza, não tendo coberta a cabeça, falta ao respeito ao seu Senhor, porque é como se estivesse rapada. Se uma mulher não se cobre com o véu, então corte o cabelo. Costume daquele tempo. Ora, se é vergonhoso para a mulher ter os cabelos cortados ou a cabeça rapada, então que se cubra com um véu. Hábito daquele tempo. Quanto ao homem, não deve cobrir sua cabeça, porque é imagem e esplendor de Deus. A mulher é o reflexo do homem. Concepção antropológica do homem e da mulher daquele tempo. Continue. Com efeito, o homem não foi tirado da mulher, mas a mulher do homem. Nem foi o homem criado para a mulher, mas sim a mulher para o homem. Por isso, a mulher deve trazer o sinal da submissão sobre sua cabeça por causa dos anjos. Entretanto, agora vem, até aqui, cultura judaica. Até aqui, prática religiosa judaica. Até aqui, hábitos judaicos. Agora entra o cristianismo. Com tudo isso, aos olhos do Senhor, nem homem existe sem a mulher, nem a mulher sem o homem. Igualdade. Sim. Avante. Pois a mulher foi tirada do homem, porém o homem nasce da mulher, e ambos vêm de Deus. Pronto. O segredo está no último versículo. São Paulo é muito honesto intelectualmente. São Paulo não podia deixar de constatar uma cultura do seu povo. É fariseu, ele né? era judeu, fariseu. Então ele apresenta uma realidade que é que os cristãos convertidos do judaísmo contemplam todos os dias. Ou seja, ele apresenta a teologia judaica, segundo a mentalidade dos escribas e fariseus, até o versículo 14. Contudo, veja, a mulher veio do homem, mas o homem nasce da mulher. Exato. E ambos vêm de Deus, ou seja, igualdade absoluta. Percebeu aqui, Frei Gilson, a distinção que São Paulo faz? Nós viemos do judaísmo, que tem essa mentalidade, e eu estou descrevendo essa realidade. Entretanto, todavia, contudo, partícula adversativa, eu apresento agora a mentalidade cristã. Aos olhos do Senhor, nem o homem existe sem a mulher, nem a mulher sem o homem. Isso nenhum judeu antes tinha dito. Isso não está no Antigo Testamento. Isso é novidade do cristianismo. Igualdade em dignidade. Portanto, é injusta a afirmação de que São Paulo teria absolutizado uma visão, sei lá qual adjetivo, para dizer que a mulher ocupa um lugar inferior, que tem que usar agora véu ao entrar na igreja e assim por diante. Um costume que a igreja primitiva reconheceu, entretanto, olha aí a novidade. E todos eles vêm de Deus. E bonito, né? E ambos vêm de Deus, ou seja, a mesma dignidade. Os dois são imagem e semelhança do Criador, né? Perfeito. Tem outro texto mais para a frente, acho que já foi abordado por Vossa Reverendíssima, sobre o homem, cabeça da mulher, o homem é o chefe da mulher, etc. Está em Efésios... Mas vamos deixar um pouquinho mais para frente, por quê?
Porque as acusações... Bom, esse texto já ficou claro? Podemos falar dele? Ficou muito claro. Eu acho que é um grande exemplo de que na Bíblia existem costumes e que houve um rompimento do cristianismo com isso. Exato. Vamos chamar de avanço. Isso. Sim, rompimento, mas nesse sentido. Respeitar é uma cultura que se respeita, mas que não pode se aplicar ao mundo inteiro. Corretíssimo. Como disse o Papa Bento Vivia XVI. muito na minha cabeça, quando o senhor falava, quando Jesus, antes de subir aos céus, ele dizia, ide pelo mundo inteiro, pregar o evangelho a toda criatura, batizar em nome do Pai. E aí Jesus fala, vocês vão batizar o mundo inteiro. É verdade. Só que ele não falou que vai colocar no véu nas mulheres do mundo inteiro. Exatamente. As mulheres do mundo inteiro não podem falar. Ou seja, uma coisa é costume de um povo. Devo dizer também o seguinte, que ninguém pode se basear nesse texto para dizer que é proibido às mulheres o uso do véu na igreja. Não. Minha posição, desde que feito com as devidas disposições, com o coração reto, é belo. É belo. Quer usar, minha filha? Você tem usado, minha filha? Deus abençoe sua vida. A igreja nunca proibiu. Por outro lado, a igreja não pode exigir. Houve uma época em que era muito comum na igreja o uso do véu da parte de todas as mulheres. Em algumas dioceses era até obrigado, sobretudo na hora da comunhão. Bem, mas não é porque hoje a igreja não obriga que está proibido, ou evitar as duas coisas, satanizar quem usa o véu, ninguém pode fazer isso, também não é correto você satanizar as mulheres que na igreja não usam véu. O véu é um ato de culto, é uma expressão, é um sinal, é um símbolo da devoção daquela pessoa, daquela mulher, muito, eu diria que tem raízes bíblicas, mas que daí para você dizer que se deve absolutizar, absolutamente não. Quer usar o véu? Por favor, minha filha, use. Não quer usar o véu? Veja, também não é obrigatório o uso do véu. O respeito é uma coisa básica nesses tempos atuais, onde se radicaliza e preconceituosamente se sentencia uma pessoa pelo fato de ela usar véu ou não usar véu. Por favor, de comungar na boca ou comungar na mão, comungar de joelhos ou comungar de pé e assim por diante. A caridade, ela é fundamental numa hora como essa. E o respeito que se deve ter, primeiro a história, depois a escritura, depois a tradição toda da igreja. Não é? Para não se chegar a absurdo de dizer que quem não comunga com véu está comungando em pecado mortal, ou quem comunga com Os véu extremos, está... né? Os extremos são um absurdo dentro da igreja, entendeu? Então, se esse texto ficou bem explicado, daqui a pouco a gente vai tratar do outro, mas o outro é outra questão, o outro é só questão de interpretação mesmo, e eu diria até de língua portuguesa. Sim. Não, falou, o homem é a cabeça da mulher. Qual é o significado da palavra cabeça? Não, é o significado pagão que está no catecismo. Calma, agora vamos ver o significado que cabeça tem na mentalidade de São Paulo. O homem é o chefe. Bem, o que você entende por chefe? Não, no mundo pagão, chefe é isso. Na sociedade é isso, se entende é isso, na nossa cultura é isso. Tá bem. E na Bíblia? O que é que São Paulo quer dizer quando diz que o homem é chefe da mulher? Será que é isso que você está pensando que é machismo? Calma, para não cair no mico de querendo passar por intérprete da Bíblia, na verdade você não passa de um jogador de ping-pong que está interpretando de forma terrível a palavra de Deus. Não. Vamos ler o texto, a frase, porque a frase explica qual é o sentido da palavra cabeça, qual é o sentido da palavra chefe. Aí, meu amigo, é questão de língua portuguesa, se a Bíblia está traduzida no português. E o contexto, o texto no contexto, ajuda a entender que cabeça é aquele que ama e dá a vida pela pessoa. E chefe é aquele que se entrega pela pessoa. Não é chefe no sentido sociológico, no sentido do trabalho do seu patrão, aquele que pensa, aquele que decide os outros que são vassalos. Não é esse o sentido. O instrumental linguístico, ele adquire muitos sentidos dependendo da pessoa que escreve, da forma como essa palavra é colocada no texto. E o próprio contexto ajuda você a entender o sentido que a palavra cabeça, o sentido que a palavra chefe adquire.
Mas vamos agora ao Catecismo da Igreja Católica, posição oficial da Igreja Católica sobre a dignidade do homem e da mulher, parágrafo 369, 369. Leia, por favor. O homem e a mulher são criados, isto é, são queridos por Deus, por um lado, em perfeita igualdade como pessoas humanas, e por outro, em seu respectivo ser de homem e de mulher. Ser homem, ser mulher, é uma realidade boa e querida por Deus. O homem e a mulher têm uma dignidade insuperável que lhes vem diretamente de Deus, seu Criador. O homem e a mulher são criados em idêntica dignidade, à imagem de Deus. Em seu ser homem e em seu ser mulher, refletem a sabedoria e a bondade do Criador. Ficou claro? Três expressões aqui que eu queria destacar. A primeira, perfeita igualdade como pessoas humanas. Como pessoas humanas. Sim. Perfeita igualdade. Portanto, um não é mais digno do que o outro. Perfeita. Segunda coisa, e por outro, em seu respectivo ser de homem e de mulher. Homem é digno da mesma forma que mulher é digna. Sexo masculino é digno porque procede de Deus. Sexo feminino é digno porque procede de Deus. Os motivos são os mesmos. Não há, portanto, na fé cristã, superioridade de dignidade. Coisa que o apóstolo Paulo parece insinuar que na mentalidade de alguns judeus do seu tempo, a mulher tem que se calar, ela tem que, é sinal da sua submissão ao marido, etc. Essa é a visão judaica do tempo dele. Ele simplesmente atestou, mas avançou e disse que ambos vêm de Deus, porque se a mulher vem do homem, o homem nasce da mulher. Ou seja, com esse argumento, ele coloca os dois em nível de paridade. Ok? Sim, sim. Agora, com relação àquela discussão, eu não sei se Vossa Reverendíssima, que vem a terceira questão, isso já é o assunto do parágrafo 370, aquela discussão completamente descabida de dizer que Deus é homem ou é mulher? Qual é o sexo de Deus? Não, esse Deus dos cristãos é machista porque é pai e não é mãe. Deus, às vezes, se compara com a mãe. Lembra daquele texto? Poderia a mãe se esquecer do seu filho? Ainda que ela se esquecesse, eu não me esqueceria do meu povo, etc, etc. Bem, em sentido analógico, você pode falar do amor, veja, com um monte de aspas, materno de Deus. Bem, sim, eu diria aqui o sentido poético, ou seja, Deus nos ama com a ternura materna, tudo bem. Agora, quando você transpõe a expressão literal, mulher, ou feminilidade, para aplicar a Deus, querendo colocar sexo em Deus, Catecismo da Igreja Católica. Parágrafo 370, queira ler, por favor, bem devagar. Deus não é de modo algum a imagem do homem. Não é nem homem e nem mulher. Pode repetir essa última frase devagar? Não é nem homem nem mulher. Quer repetir mais uma vez? Deus não é nem homem nem mulher. Oh, que coisa boa! Oh, que maravilha você estudar o Catecismo da Igreja Católica. Pare com essa história de tentar feminilizar, acabei de inventar, não sei se tem, Deus. Deus não é nem homem nem mulher, rapaz. Agora, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, assumindo a natureza masculina. Por que não assumiu a natureza feminina? Desculpe, não se ofenda. Vá perguntar a ele, porque eu não tenho resposta não. E ao dizer que ele escolheu o sexo masculino, ele não está de forma alguma desprezando a natureza humana feminina. Porque ele podia nascer homem sem nascer do ventre de ninguém. Mas ele quis nascer homem do ventre de uma mulher. E aquilo que Maria Santíssima fez, ele aceitou não fazer, nascendo homem. Só posso ir até aí. Avante.
Deus é puro espírito, não havendo nele lugar para a diferença do sexo. Quer repetir de novo essa frase? Deus é puro espírito, não havendo nele lugar para a diferença dos sexos. No entanto, as perfeições do homem e da mulher refletem algo da infinita perfeição de Deus, as de uma mãe, as de um pai e de um esposo. Veja a sabedoria da igreja, a perfeição da mãe. Deus quis que a criatura humana do sexo feminino nascesse com o poder de gerar. Porque Deus não deu isso para a mulher. Então pergunte por que Deus não deu um útero para você, rapaz. Mas o homem tem e a mulher não tem. Mas tem coisa que a mulher tem e o homem não tem. Diversidade de sexos, complementaridade. Deus é perfeito a colocar na natureza humana, sexuada, feminina, a perfeição com sua constituição psicossomática, sua constituição fisiológica, porque ele quis a perfeição dela com as características próprias dela, da mesma forma o homem. Portanto, essa discussão machista ou feminista não cabe na teologia sadia cristã, sobretudo quando toca Deus Todo-Poderoso e o mistério da encarnação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no ventre da bem-aventurada Virgem Maria. Muito bem. Ficou muito claro o catecismo e a explicação do Senhor. Dom José, então não se pode, Deus não é nem homem nem mulher, porque Deus é puro espírito. Isso se aplica também a Jesus enquanto, aqui, capítulo 1 do São João. Sim. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus. Então aqui também Jesus era puro espírito. Sim, sim. Mas é sempre foi. É isso. Mas ele se encarnou. Sim. Mas veja, se encarnou não a primeira pessoa da Trindade, não a terceira pessoa da Trindade, a segunda pessoa da Trindade, o Verbo. Exato. O Pai não é o Verbo é o Verbo do Pai. Isso. O Espírito não é o Verbo. Foi doado, é dom do Pai e do Verbo, do Pai e do Filho. Mas quem se encarnou foi o Verbo. E aí, quando ele se encarna, agora sim, ele assume a natureza humana. E aí é o que o senhor disse. Vai perguntar para ele, mas ele se encarnou no sexo masculino. Sim. Agora, a pergunta também para o senhor é o seguinte: quando nós falamos do Pai, Deus Pai, também não tem sexo, obviamente, porque ficou bem claro aqui, mas atribui-se à primeira pessoa da Santíssima Trindade uma figura paterna, Deus Pai, em nome do Pai, do Filho, batizar em nome do Pai, né? Então, por que também ao Pai é atribuído essa figura mais masculina? Pergunta da mais alta importância. Eu vou responder com textos da Escritura. A resposta está no Antigo Testamento, mas certo. No próximo bloco. Porque já acabou este nosso bloco. Veja, primeiro bloco, nós esperamos você daqui a pouco, tá bom? Estamos de volta ao programa Luz para os Meus Passos. É muito bom ter você aqui conosco. Fiz uma pergunta para Dom José no bloco anterior e a resposta vem agora. Por que Deus é chamado de Pai? Dom José, por que Deus é chamado de Pai? Pela fé de Israel. O Antigo Testamento, ainda que a palavra Pai no Antigo Testamento não possa nem deva ser interpretada no sentido de Pai como primeira pessoa da Santíssima Trindade, o Antigo Testamento não tem textos que comprovem explicitamente a Santíssima Trindade. A distinção de pessoas é uma realidade que Deus Todo-Poderoso só dá a conhecer no Novo Testamento pela pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mas Pai no sentido de Criador. Sim. Essa ideia de Pai, ela é herdeira da fé de Israel. Se uma pessoa quiser dizer o seguinte, não, mas em muitas culturas, tem determinadas civilizações, determinados povos em que a principal figura divina não era uma figura masculina, mas feminina, uma deusa. Também, naquela cultura, daquele povo, daquela civilização politeísta, que acreditava na existência de muitos deuses. Mas a fé de Israel é monoteísta. Ótimo, um só Deus. E por que essa ideia não mãe e sim pai? A fé de Israel.
Então a gente tem que olhar para Israel, os primórdios da nossa fé, aquilo que chamamos de o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, termo que se encontra no Antigo Testamento, e Jesus retoma essa expressão. Não é a deusa de Abraão, de Isaac e de Jacó. A expressão é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ah, mas a ideia, a fé de Israel no único Deus, foi uma fé que associou esse único Deus à figura do pai e não da mãe? Sim, foi assim. E dizer que ele é pai não significa que estamos dizendo que ele tem sexo. Sim, já vimos isso, bem né? Lembrado o catecismo, ainda há pouco. Sim. Êxodo capítulo 4, versículos de 22 a 23. Êxodo capítulo 4, versículos de 22 a 23. Tu lhe dirás, assim fala o Senhor, Israel é meu filho primogênito. Eu te digo, deixa ir o meu filho para que ele me preste um culto. Se te recusas a deixá-lo partir, farei perecer teu filho primogênito. Olha que bonito. Aqui é uma ameaça que o Senhor Deus faz ao faraó, né? O Senhor Deus está instruindo Moisés para que diga tais palavras ao faraó. Pronto. Que coisa bonita. O povo todo é meu filho. Ou seja, Israel tem um pai. E esse pai é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Vamos agora a outro texto, Frei Gilson, por favor. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 6. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 6. É assim que agradeceis ao Senhor, povo frívolo e insensato? Não é Ele teu Pai, teu Criador, que te fez e te estabeleceu? Muito bonito, né? Que maravilha. E vamos ao último texto. São muitos, mas vamos somente a um terceiro texto. Vamos pegar agora de um profeta. Vamos a Isaías, capítulo 63, versículo 16. Isaías, capítulo 63, versículo 16. Porque sois nosso Pai. Abraão de fato nos ignora, e Israel não nos conhece. Sois vós, Senhor, o nosso Pai, nosso Redentor, desde os tempos passados. Pronto, e por aí vai. Então, está respondida a sua pergunta. Por que a fé cristã, na diversidade de pessoas, na Trindade, nomeia a primeira pessoa da Trindade como Pai? Por causa do Senhor Jesus. Sim, ó Pai. Porque assim foi do vosso agrado. Jesus chama Jesus de Pai. Jesus chama a primeira pessoa da Trindade de Pai. E isso tem reminiscências na fé de Israel, no único Deus, que mesmo que não tenha passagens claras no Antigo Testamento, claras, da distinção de pessoas, mas indícios, sim, chama a Deus pelo nome de Pai. Está respondido, Frei Gilson. Sim, e o próprio Jesus, quando reza o Pai Nosso, né, quando pedem para perguntam para ele como é que a gente reza. Perfeito. Aí, Pai. Chamem ele de Pai, né? Pai. Pai Nosso. Exatamente. Tanto é que tão importante essa palavra é para nós, no sentido dado por Jesus, é papaizinho, não é pai. Pai, eu diria que é um título até certo ponto formal, né? Qualquer pessoa, eu me dirigindo ao seu pai, eu tenho que chamá-lo de pai porque ele é o seu pai. Mas não tem muito sentido eu chamar o seu pai de painho. Eu não sei se eu fosse seu irmão e tivesse crescido e tal, enfim. Mas papaizinho não, o judeu diz isso eu não aceito. Nós não aceitamos. Todas as vezes que Jesus disse claramente que Deus é o seu pai, no sentido de abá, de papaizinho, eles pegaram em pedras para apedrejar nosso Senhor. Sim. Então, pai no Antigo Testamento é num sentido analógico, no sentido de criador, de redentor. Não sou eu teu criador? Lembra? Ainda há pouco? Versículo 16, Isaías 63. É pai no sentido de criador, no sentido de redentor,
no sentido de provedor, de providente, de o Deus libertador, etc. Quando você transpõe isso para essa realidade que, metaforicamente, vai aglutinar todas essas funções do Pai, que o Pai para o Filho faz tudo. Então, por comparação, o Deus de Israel é Pai, mas não no sentido cristão. Sim. Nós entramos nesse assunto porque estávamos tratando, né? Nós estávamos tratando da questão dos costumes da época, os costumes dos judeus. Lemos 1 Coríntios, capítulo 11, lemos o Catecismo da Igreja Católica, que diz que homem e mulher têm a mesma dignidade, os dois são imagem e semelhança do Criador. Parece que 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 ao 15, também vai falar de costumes da época ou não? Vai falar também de costumes da época. Por favor, eu pediria de novo, quer dizer, pedir, não advertir, mas pedir, que a leitura de textos do Novo Testamento que descrevem mentalidades das quais os cristãos vão se libertando paulatinamente, que fossem lidas com bastante objetividade. Uhum. O apóstolo Paulo, ao escrever, escreve para uma igreja ainda inculturada no mundo judaico. Certo. O texto que vamos ler agora precisa ser lido à luz de outros textos do apóstolo Paulo, e aqui vamos citar 1, 2, 3, 4 textos do apóstolo Paulo e 2 textos dos Atos dos Apóstolos, mostrando que essa mentalidade cultural, pontual, da igreja, dos costumes judaicos, nos quais a igreja ainda está inserida, que essa mentalidade, com o tempo, a igreja vai rompendo, por assim dizer, esta mentalidade. São Paulo, ao narrar isto, São Paulo narra de forma muito objetiva. E o respeito que ele tem pelas tradições do seu povo, das quais os cristãos oriundos do judaísmo ainda não se libertaram, ele respeita. Para não causar escândalo, para não chocar. Você não tira costumes e tradições bimilenares, ou quase bimilenares, de Abraão até Nosso Senhor Jesus Cristo, 1.800 anos, da noite para o dia. Você respeita. Mas é preciso que você leia esse texto com outros textos do Novo Testamento, onde, em comparação com essa mentalidade que vai aparecer agora, há uma revolução, por assim dizer. Ou seja, a mulher não é mais concebida segundo esses moldes culturais próprios do judaísmo. Nascemos aqui no seio dessa cultura, mas não estamos atrelados a ela. Porque a igreja deve conservar a verdade. E aquilo, cada povo tem sua cultura, tem seus hábitos, tem seus costumes. Nós pregamos a verdade que nasce nessa cultura, mas está para além dela. Vamos então ao 1 Timóteo, capítulo 2. Antes de irmos, Dom José, uma pergunta. Então, eu poderia dizer que a Bíblia, nós vemos então na Sagrada Escritura muita coisa de costumes judaicos, da cultura judaica. Então, pode-se então dizer que a Bíblia, ela nasce nesse contexto judaico, ela é escrita dentro desse contexto judaico. Portanto, e por isso que na Bíblia vamos ver cultura judaica. Perfeito. Por exemplo, o costume de todos os anos subir a Jerusalém. Era um costume? Sim. E uma obrigação também. Jesus se adequou a esses costumes? Sim. Jesus subiu várias vezes a Jerusalém, conforme o costume da época? Sim. Perfeito. Muito bem. Esse costume está atrelado à prática da lei de Moisés, correto? O templo foi destruído. Se você pegasse essa informação, esse texto, e levasse ao pé da letra, não, assim como Jesus subiu ao templo, nós temos que todos os anos ir a Jerusalém, então, de avião, ou de carro, ou de barco, para cumprir... Os pobres não... Perfeitamente. Outra coisa, a circuncisão, outra coisa, a apresentação do menino Jesus no templo, apresentar a criança no templo era
uma obrigação prevista na lei de Moisés. Isso fazia parte também, por causa da religião, da cultura judaica, certo? A observância de certas festas, a proibição de certas comidas e assim por diante. Jesus se adequou a tudo isso, mas não esteve atrelado a tudo isso. Espigas colhidas em dia de sábado, é lícito ou não pagar o tributo a César, o que é que o senhor tem a dizer a respeito disso, daquilo, apedrejar a mulher porque está na lei judaica. Todos esses episódios mostram, primeiro, o respeito de Jesus pela lei judaica, mas também a interpretação que ele dá, o avanço que ele dá, a novidade que ele traz, em se tratando de costumes, de tradições e de interpretações também de certas prescrições da lei mosaica. Vamos então a 1 Timóteo 2, de 9 a 15? Do mesmo modo, quero que as mulheres usem traje honesto, ataviando-se com modéstia e sobriedade. Seus enfeites consistam não em primorosos penteados, ouro, pérolas, vestidos de luxo, e sim em boas obras, como convém a mulheres que professam a piedade. A mulher ouça a instrução em silêncio com o espírito de submissão. Atenção, como é que a gente prova que isso daqui era um costume típico dos judeus e valeu para aquela época e não vale mais para toda a igreja hoje? A resposta vai ser dada daqui a pouco. Leia o texto no contexto do versículo, no contexto do raciocínio e no contexto de toda a Bíblia. Contexto de toda a Bíblia. Olha o respeito dele pelo costume das mulheres no templo. Continue. Antes de a gente continuar, o 9, pelo que eu li aqui, poderia ser aplicado até os dias de hoje. Sim. Ou seja, porque fala que a mulher deve se vestir com honestidade, com modéstia, com sobriedade. Aqui ele apresenta a visão cristã. Depois ele lembra... No versículo seguinte já é um costume da época. Já é um costume da época. E sim em boas obras, como convém a mulheres que professam a piedade. Aí o versículo 11. A mulher ouça a instrução em silêncio, com espírito de submissão. Isso é um Traduzindo, o nosso costume, por enquanto, é esse. E vamos respeitar isso. Atenção, cuidado, que mais para frente a igreja vai ter profetisas, viu? A igreja vai ter mulher que no templo, sem dúvida alguma, vai ouvir, mas vão ter um protagonismo tremendo no anúncio da palavra de Deus. Calma, calma, daqui a pouco. Continue. Versículo 12. Não permito a mulher que ensine nem que se arrogue autoridade sobre o homem, mas permaneça em silêncio. Ocorre que uma mulher vai exercer autoridade sobre ele. Ela que vai ser catequista dele. Maria Santíssima. Não. Damares. Entendi. Damares em Atenas. É que eu já lembrei de Maria, que exerceu autoridade sobre Cristo também. Não, sim, lógico. Mas eu estou falando como catequista. Sim. Bom, que Nossa Senhora foi catequista, sem dúvida alguma. Mas vamos tratar aqui de quem exerceu autoridade sobre São Paulo. Ele diz, eu não permito que a mulher exerça autoridade sobre o homem, mas permaneça em silêncio. Mais para frente ele vai permitir. Mais para frente a gente vai ver Damares ensinando o catecismo para ele. Catequizando São Paulo. Por favor, avante. Versículo 13. Pois o primeiro a ser criado foi Adão, depois Eva. E não foi Adão que se deixou iludir, e sim a mulher que, enganada, se tornou culpada de transgressão. Contudo, ela poderá salvar-se cumprindo os deveres de mãe, contanto que permaneça com modéstia na fé, na caridade e na santidade. Esse último versículo é tipicamente cristão e não tem nada de contexto ultrapassado de forma alguma. Sim. A missão de mãe é exatamente Ou seja, não apenas essa. Ou seja, Dom José, não é tão fácil ler Bíblia, porque um texto tão pequenininho, o senhor falou aqui, este versículo pode ser aplicado a todos, até os dias de hoje. Esse também. Agora, bem colocado. Por que eu disse que esse versículo não pode ser aplicado aos dias de hoje? Pela própria prática dos apóstolos que a gente vai ver agora. Exato. Então, lendo a Bíblia, você percebe, São Paulo diz aqui uma coisa,
A mulher tem que ficar em silêncio. E mais para frente, ele vai mostrar outros textos em que a mulher está pregando, a mulher está profetizando, a mulher está exercendo um papel importantíssimo no Novo Testamento. Qual é a conclusão? Houve contradição? Não houve contradição. Houve o respeito de São Paulo a um costume local pontual e depois a igreja. Veja, Atenas. Onde está Atenas? Capital da Grécia. Europa. Muito longe dali, a visão de uma mulher em Atenas não é a visão das mulheres judias, nem dos judeus. Está distante demais. E São Paulo aceitou que Damaris, ou Dâmaris, exercesse autoridade sobre ele. Dâmaris, senta aqui, cabra. Agora eu vou ensinar o catecismo. Ele pregou. Pouca gente se converteu, debocharam dele, etc. Dâmaris e seu esposo levaram São Paulo e ela foi a catequista dele, exerceu a autoridade e ele humildemente aceitou que uma mulher exercesse autoridade sobre ele. Contradição? Não é contradição, rapaz. Um pouquinho de geografia não faz mal a você. São Paulo escreve para um público judaico, um público de judeus, que tinha esse costume. Então vamos respeitar. No templo, por enquanto, a mulher age dessa maneira. Mas vamos ver outros textos. Temos 5 textos aqui fantásticos para mostrar que essa proibição pontual, ela foi superada. Vamos para esses textos, já vamos, então? Muito bem. Então vamos logo para São Paulo. Capítulo 18, versículos de 24 a 26. O que Atos dos Apóstolos? Atos dos Apóstolos, sim. São Paulo vai ser catequizado por 2 mulheres. Priscila e Dâmaris. Priscila, vamos logo a Priscila. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos de 24 a 26. Aqui é a cidade de Éfeso. Entretanto, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente, muito versado nas Escrituras, chegou a Éfeso. Era instruído no caminho do Senhor, falava com fervor de espírito e ensinava com precisão a respeito de Jesus, embora conhecesse somente o batismo de João. Começou, pois, a falar na sinagoga com desassombro, como Priscila e Áquila o ouvissem, levaram-no consigo e expuseram-lhe mais profundamente o caminho do Senhor. Perfeito. É um casal, Priscila e Áquila. Expuseram-lhe a doutrina. Isso tem um nome nos dias atuais, não é? Catequese? Sim. São Paulo foi catequizado por uma mulher. Ele que outrora disse, eu não permito que a mulher ensine. Lembra? Sim. Agora ele é ensinado por uma mulher. E aqui fala que ele, um chamado de Apolo, era muito eloquente, já tinha um grande pregador, e ela ainda chama ele para algo mais profundo do que aquele grande pregador estava falando. Perfeito. Aqui nós temos... Perdão, eu me equivoquei. Aqui quem é catequizado é Apolo. Uhum. Não é Paulo. Não é Paulo. Não é Paulo. Certo. Sim. Agora nós vamos a Romanos 16, de 1 a 6. Romanos 16. Romanos 16, de 1 a 6. Romanos 16, de 1 a 6. Uma mulher. Na verdade, vão ser 2 mulheres, cujo protagonismo é muito grande na igreja. Romanos 16, de 1 a 6. É o finalzinho do capítulo. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é diaconisa da igreja de Cencres, para que a recebais no Senhor de um modo digno dos santos e a ajudeis em qualquer coisa que de vós venha a precisar, porque ela tem ajudado a muitos e também a mim.
Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Pela minha vida, eles expuseram as suas cabeças. E isso lhes agradeço, não só eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a comunidade que se reúne em sua casa. Saudai o meu querido Epneto, que foi as primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Vejam as mulheres atuando na igreja. Ele que disse, eu não permito que a mulher fale ou escute a instrução em silêncio, elas aqui é que estão dando a instrução. 3 mulheres. Vamos recordar aqui o nome das 3. Febe, diaconisa. Priscila, ou Prisca, e Maria. Olha aqui o protagonismo da mulher. Diaconisa seria o que naquela época? Seria uma ordem, não no sentido do sacramento da ordem, um grupo de fiéis reconhecido como um carisma oficial dentro da igreja. Então você tem a ordem das virgens, você tem a ordem das viúvas, você tem a ordem das diaconisas. Alguns padres da igreja e alguns exegetas atribuem a essas diaconisas o serviço. O próprio nome diaconisa é aquela que serve. Então, é um serviço, digamos assim, veja no versículo 6, saudai Maria que muito trabalhou por vós. Sim. Um serviço bastante amplo que podia incluir pregação da palavra de Deus, como Estevão, como Dâmaris, como Priscila, como Febe, como Maria e como tantas outras. Sim. Então, você tinha várias categorias, por assim dizer. Cada categoria ela tinha uma finalidade, uma atribuição própria na igreja. Viúvas, virgens, diaconisas e assim por diante. A igreja ela tinha, digamos assim, vários carismas, onde que elas recebiam da própria igreja uma função a desempenhar no seio da comunidade. Então, José, o nosso tempo está acabando. O senhor acha que dá para falar todas as citações ou vamos ficar para o próximo? Filipenses, capítulo 4, versículos de 1 a 3. Portanto, meus queridos, amados e saudosos irmãos, a alegria e coroa minha, continuai assim firmes no Senhor, caríssimo. Exorto a Evódia, exorto igualmente a Sintique, que vivam em paz no Senhor, e a ti, fiel Sínsigo, também rogo que as ajudes, pois que trabalharam comigo no Evangelho, com Clemente e com os demais colaboradores meus, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Evódia e Sintique, 2 mulheres que ajudaram muito São Paulo na obra da evangelização. Uma prova de que São Paulo já rompeu com a mentalidade, digamos assim, que não permitia a mulher fazer absolutamente nada dentro da igreja, ou quase nada. Avante ainda, porque vamos a Atos 21, de 8 a 9. Profetizas. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7 diáconos, ficamos com ele. Tinha 4 filhas virgens que profetizavam. 4 filhas. Dentro da igreja, profetizas. Eu não permito que mulher fale, diz São Paulo numa ocasião. Aqui já temos uma outra concepção. Não é que ele mudou. Aquilo dali, quando ele proíbe, é fruto de um contexto cultural preciso. Agora nós somos cristãos. Sim. Já adquirimos a independência do judaísmo. E, finalmente, 1 Coríntios 11, versículo 5. E toda mulher que ora ou profetiza, não tendo coberta a cabeça, falta ao respeito ao seu Senhor, porque é como se estivesse rapada. Aqui a gente já leu, né? Já leu. A gente já leu. Então, veja, eu não permito que mulher profetize. Aqui ele diz, profetize. Tem o 2 Timóteo de 1 a 5, que a gente ainda não leu. Conservo a lembrança daquela tua fé tão sincera, que foi primeiro a da tua avó, Lloyd, e de tua mãe, Eunice, e que não tenho a menor dúvida habite em ti também. A importância da avó na formação da fé de Timóteo. A Lloyd, a mãe de Timóteo, também, 2 catequistas. Então, eu citei esses textos para mostrar essa distinção entre contexto cultural, que com o passar do tempo vai sendo deixado, e a nova visão da igreja a respeito da mulher. Eu creio que esse programa ele foi muito importante para
para trazer a visão da igreja e bíblica. Ou seja, você viu que não é tão simples assim. Não podemos pegar um texto da Sagrada Escritura sem o outro texto, sem um contexto e toda essa cultura judaica. Então ficou muito claro que na Bíblia, para o catecismo, para a tradição da igreja, homem e mulher têm a mesma dignidade diante de Deus. E quando as pessoas leem de outra forma, mas aí é os pagãos tentando entender a Bíblia, né? Não com a fé da igreja. Então foi muito importante o programa de hoje. Te encontramos semana que vem, se Deus quiser. Vamos pedir a bênção de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.